Sejam bem-vindos, esse é o The Runcast. Existem dias que são especiais e que marcam, que geram sentimentos grandes, e hoje, para mim, é um desses dias. Eu estou aqui com duas pessoas muito especiais, com grandes histórias dentro e fora do mundo da corrida, e que irão nos mostrar o porquê nunca é só corrida. Ele já fez mais de 100 maratonas, 102 para ser mais preciso. É diabético do tipo 1, é ultramaratonista e dá uma aula de vida para as pessoas que duvidam que podem fazer atividades de longa duração. Já fez os mais diferentes desafios possíveis. Não teria nem... ia ficar meia hora aqui falando dos desafios que ele já fez. Ela corre há mais de 25 anos, se eu não estiver enganado. Depois ela me corrige. Acabou de completar sua 15ª maratona, sendo que é a terceira vez em Nova York, no auge dos seus 71 anos. Além de já ter feito as mais diferentes provas, de uphill, a Bertioga Maresias, a ter corrido em Fernando de Noronha, o Ai, e ser uma das figuras mais queridas durante suas corridas na USP, e também é mãe da Kika, do Rick e do Tuca. Então, hoje eu estou com Emerson Bizan, que é fundador da nova equipe, e a Vera Lúcia Barbosa, ou simplesmente a nossa querida Verinha. Verinha, dá um alô para a gente. Oi, tudo bem? Eu sou a Verinha. Já estou quase chorando aqui, porque você falou algumas coisas de mim. E estou lembrando daquele dia que para mim ficou marcado numa prova lá em Mogi de Montanha, que você chegou assim e falou: "Você que é a Verinha? Eu sou o Emílio." Cara, isso marcou muito no meu coração, pode acreditar. Então, você também é uma pessoa muito especial. Eu acho que a corrida é isso, independe da cor da camiseta que a gente veste. O que fica é o que tem dentro do nosso coração. E é muito legal, você não sabe como eu... Daqui a pouco eu estou chorando aqui. Como eu fiquei feliz quando você me mandou aquele áudio e o Emerson estava do meu lado. Eu falei: Emerson, não tem noção de quem que eu recebi uma mensagem e coloquei para ele ouvir, sabe? Porque é muito importante, é muito legal isso. Eu acho que eu sempre digo que o meu combustível para continuar correndo ou fazendo esporte são essas pequenas coisas que se tornam muito grandiosas, sabe? É o carinho, é o incentivo, valorizar, não importa quantas horas eu levei, mas valorizar aquilo que eu faço do fundo da minha alma. Porque eu tenho um cara do meu lado que nunca me disse não. Ele só fala assim: "Putz, Verinha, não tinha uma coisa mais fácil para você fazer?" Entendeu? Tipo, a Uphill, a primeira vez que eu fui lá, eu tinha caído na montanha e fiquei 1 ano e 3 meses fora. E o médico, porque eu não podia mesmo fazer, e o médico falou para mim que eu não voltaria a correr mais. E eu não estava fazendo nada mesmo, vi que todo mundo se inscrevia para a primeira vez para Uphill, me inscrevi e fui sorteada. Aí eu printei e mandei para ele: "Professor, olha o que me aconteceu." E mando o print da Uphill, os 42 quilômetros. Ele falou: "Putz, Verinha, não tinha um negócio mais fácil para você fazer?" Eu falei: "Eu não estou fazendo nada mesmo, eu preciso de uma razão para poder voltar a correr, para treinar, porque eu estava afastada há mais de 1 ano." E foi quando eu fui a primeira vez para os 42, sabia que eu não ia conseguir, mas treinei com muita garra, com muita disposição. E ele é que me incentiva a fazer essas coisas, o meu treinador, o Emerson Bizan. Ele é uma figura muito importante na minha vida. Emerson, dá um alô para a gente, Emerson. Fala, Emílio, obrigado pelo espaço mais uma vez aí.
Obrigado pelo carinho e respeito de sempre. Eu acompanho seus treinos e me sinto dentro deles quando eu corria mais rápido lá atrás. E é muito gostoso esse momento de mais perto de uma boa performance, né? Quando você está mais rápido, você está lá no pelotão dos magrinhos, mas a gente sabe que não é só isso a vida e que nem sempre a gente está no nosso melhor. E é isso que eu passei a usar com a corrida, principalmente com a Verinha. A gente vai falar agora do século passado, quando eu estava como professor de musculação na academia e a Verinha chegou e eu falei assim, você tá em que time da Olimpíada da Runner aqui, Verinha? Ela falou, eu não tô em time nenhum, porque eu não fechei com ninguém, ninguém me chamou. Eu falei, por que você não se inscreve na corrida, que é um esporte individual? Você vai lá, vai representar a unidade, vai lá, corre, mas eu nunca corri. Ela falou, eu nunca vou conseguir correr. Acho que qual que era a distância, Verinha? 8 quilômetros? Não, você falou 5, mas eram 6 quilômetros. 6 quilômetros. Aí ela foi lá e ganhou a prova da Runner. E aí aquela história, né? A gente descobre uma coisa que nos faz bem e a gente faz bem. Né? Ela tinha dentro dela, mas nunca sabia disso. E aí Emerson, a gente passou a treinar junto. Então, nesse ponto que você citou, é onde eu queria que a gente só fizesse uma pausa e voltasse um pouquinho. Porque o último desafio, todo mundo já sabe, vocês fizeram Nova York juntos, né? Que foi a sua 102ª e a 15ª da Verinha. E aí eu queria voltar exatamente nesse ponto que você falou. Bom, você já citou que você incentivou ela a fazer a primeira, mas como é que vocês se conheceram? Um pouquinho antes. Foi na sala, foi na musculação, foi na academia. Isso, como professor de musculação da Runner, não Você existia quer o falar o serviço de ano ou personal não? trainer. Quer falar o ano? Pode falar, tipo 95. Eu falei no século passado, 95, 94, porque não tinha professor de musculação, mas ela tinha o professor querido dela da academia, que ela também não abria a mão, que era o Alain, que era o meu coordenador, né? E ela falava, não, porque ele que monta, e demorou também, porque ela era muito fiel ao Alain. E ela falou, deixa ele montar. Então, depois que eu incentivei ela a correr, coloquei nas costas da ficha de musculação dela, que o Alan tinha feito, o programa de corrida que levou ela a ganhar a prova interna da Runner, eu passei a ganhar a confiança dela e ela começou a fazer a ficha de musculação comigo. Quando eu comecei a correr, a história da Verinha na corrida se confunde com a minha 100 maratonas, porque ela viu a minha primeira maratona, viu a minha história dentro da corrida, a minha evolução como de professor de musculação a professor de corrida da Reebok e a assessoria esportiva Nova Equipe, em alguns momentos até de fora, mas ela fez parte da minha vida como uma das minhas primeiras alunas. E aí a gente descobriu que a corrida fazia bem para ela, não só fisicamente, para a saúde, complementava o treino de musculação e de aula de ginástica que ela fazia sempre, como pessoa também. A corredora de primeira viagem, ela se empodera, ela ganha muito com isso. Quando ela começa a descobrir as distâncias, começa a descobrir os amigos. E ela foi uma grande amiga desde quando começou a correr. A gente foi para a primeira prova de revezamento, um time da Runner, a chegar a um ponto onde ela ficou tão competitiva que a minha assessoria como professor da academia não acompanhava. Então ela foi treinar com uma assessoria de corrida, que era com o Ricardinho Arapi, que é amigo nosso, também faz parte da história, e ela passou a competir. Passou a competir. Mas até chegar aí, ela ficava muito ansiosa às vésperas de prova.
Estava muito ansiosa mesmo de qualquer competição, a ponto de ficar gripada, ficar com dor no corpo e, e aí achar que ia comprometer a performance dela. Foi quando eu ia para a minha maratona do Rio de Janeiro, se eu não me engano era a minha quarta ou quinta maratona, dessas 100, e eu falei para ela, Verinha, a gente vai para o Rio de Janeiro, que tal você aproveitar... E ela tinha como objetivo a maratona de São Paulo, né? Falei, que tal você aproveitar a maratona do Rio para fazer o seu primeiro longo de 32, né? Aliás, não era o primeiro longo, ela já tinha feito o longo de 32, estava pronta para a maratona, só que não era o dia ainda, né? Eu falei, por que você não vai para o Rio com a gente para fazer a maratona, os 32 lá na maratona? Então já tinha nessa época e um pouquinho depois, já o primeiro grande desafio foi a Maratona de São Paulo, que vocês definiram juntos. Definimos como primeira maratona, mas a gente já ia em provas da Copa quase todos os finais de semana, porque era assim que funcionava o mundo da corrida. Tinha toda semana corrida, a gente ia para a tribuna, ia para a Copa, ia para Barro Branco, ia para... E aí, quando chegou na Maratona do Rio, eu cheguei no jantar de massas, então vamos lá, jantamos, boa noite. A Verinha falou, então na hora que chegar no 32, eu falei, não, peraí, toma mais 2 sachês de gel, vai lá e termina a maratona amanhã que você tem condições. Ela falou, nem tive tempo de ficar ansioso ainda. Então, foi o que... Ela foi lá, e fechou a maratona em 4 horas. Quanto, Verinha? 4 horas e 4 horas e 40. 4h35. 4 horas e 35 como primeira maratona com 40 graus no Rio de Janeiro. Meu Deus. E como é que foi, Verinha? Foi muito legal, sabe? Porque é o que ele falou. Eu ficava muito ansiosa. Eu acho que eu ainda tenho essa ansiedade, mas um pouco mais controlada. Imagina, não dá nem para perceber quase. Não, eu não durmo, eu passo uma semana, às vezes, assim, dormindo 1, 2 horas de tão ansiosa que eu fico. Mas lá no Rio foi muito legal, porque assim, eu me senti, nossa, no mundo dos maratonistas. E ainda era uma época em que a corrida não tinha, assim, tantos egos, mas os caras que terminavam, eles voltavam, a elite, né? Hoje a gente chama de elite, eles voltavam para incentivar a gente terminar. Vamos embora, garota, vai lá buscar sua medalha. E isso era um negócio muito importante para mim, porque eu vinha de provas, Emílio, que assim, nessa minha história de corrida que o Emerson falou, que lá atrás, na Runner, eu ganhei um par de tênis e um troféu, e isso mexeu lá dentro de mim. Puxa vida, toda vez que eu corro, eu ganho um par de tênis? Perguntei para o Emerson. Falou, não, Verinha, aqui você ganhou um par de tênis, mas você pode ganhar troféu, você vai ganhar medalha. Isso mexeu muito comigo, porque eu descobri que eu era uma pessoa muito competitiva, entendeu? Foi quando eu comecei a participar de todas as provas da Corpore e eu ranqueava na minha categoria. Eu tenho, assim, acho que 11 anos e meio eu ranqueava todo ano, entendeu? Então, essa maratona do Rio foi assim um negócio muito importante para mim, porque eu não tinha ideia de como eu sairia, mas me saí bem. E porque eu treinava junto com o Emerson, o Emerson e o pai dele, a gente treinava junto, eu já corri junto com ele, viu? Hoje eu não corro assim, não sou veloz, mas você sabe que fazendo a maratona de Nova York, me veio todos esses sentimentos, porque eu já fiz uma outra prova com ele, que foi a Bertioga Maresia, os 45K. Ele não me falou que ele ia correr comigo, ele fez 30 e deixou para fazer os 45 comigo. E foi assim muito legal, foi muito difícil, fiz bolha no pé, etc., mas eu consegui terminar a prova junto com ele. Então,
eu lembrei lá em Nova York desse momento nosso junto, e foi muito legal, muito. Eu estou emocionada até hoje, ele não acredita, ele fica fazendo bullying comigo. Eu acordei no meio da noite, de domingo para segunda, chorando. Eu acordei ele, acordei a minha amiga, porque eu estava chorando, e ele achou que eu estava com dor, que eu tive uma dor na parte lateral da minha perna direita, e eu falei, não, é porque eu estou emocionada. E ele achou que eu tivesse lido o post que ele fez. E eu não tinha lido, eu estava emocionada, assim como eu continuo emocionada. Você não tem noção de como foi importante eu fazer essa minha 15ª maratona com ele do meu lado. A gente esperou 2 anos para fazer isso. Nós curtimos muito isso. Eu não fazia maratona já desde 2018, quando eu fiz o dopei da Challenge na Disney. Então, eu estava muito receosa com meus longões, porque eu tinha essa minha ansiedade me provoca dor de barriga, me provoca labirintite, me provoca um monte de coisa. E eu passei ilesa no meu treino deste ano para minha maratona, ilesa nesse sentido de fazer todos os longões sem ter dor de barriga. Eu tenho que falar exatamente isso, de não ter dor de barriga, de terminar inteira, de terminar no dia seguinte eu consegui treinar ou descansar, mas na segunda-feira está treinando, está fazendo musculação. Então, tudo isso assim, foi muito legal. E nesse ciclo deste ano da maratona, para treinar para a maratona, eu tive Covid. Eu fiz uma prova com Covid e não sabia que eu estava com Covid, que foi na UAI, os 25 da UAI. Então, assim, tem tudo isso, só que eu também tenho um acompanhamento médico, o André, que você também conhece, cuidou da minha parte muscular, então eu tive um suporte, e ele mesmo, eu acho que essa amizade que a gente tem de muitos anos, eu sou madrinha de casamento do Emerson, me fez me sentir muito segura. Eu tive a minha amiga Cris, que falou, Verinha, eu vou fazer os longões com você. Eu falei, Cris, você não vai aguentar, porque eu estou correndo muito devagar. Ela falou, não tem problema, eu vou fazer com você. E isso me deu segurança, sabe? Dela correr junto comigo, do Richard, meu amigo também, falar, Verinha, quando você for fazer seu longão, eu vou fazer parte do longão com você. Então, assim, eu acho que tudo isso, você ter um acolhimento desse, é muito legal, é muito bom. Você acha que Então, isso ajudou a diminuir também um a pouquinho minha dessa ansiedade, ansiedade? muito, 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 porque a Cris, ela faz também ultramaratona, ela já fez a BM. A primeira BM dela, eu fui apoio dela. Eu falei, Uhum. Cris, eu vou ser teu apoio. Eu me ofereci. Falei, eu não quero que você me pague nada, porque normalmente se paga. Eu quero ir lá e te ajudar. Então, ela foi bem também na prova dela. E não sei se ela quis ou não retribuir, como ela estava treinando para fazer a BM, então, lógico, ela pedia para o Emerson, ó, Lizan, eu vou fazer o longão da Verinha com a Verinha, tudo bem? Tudo bem. Não era assim, eu vou fazer. Ela também pedia para ele. Então, eu acho que isso tudo foi legal. Afora que eu passava correndo e tem alguns treinadores que me conhecem. Então, vai lá, Verinha, quanto é hoje? 26, 28, hoje é quinta. Putz, você já fez, você já acabou. Então, isso tudo é legal. Eu encontrar com você ali na voltinha, te dar um abraço, perguntar da sua filhotinha. Para mim, Emílio, isso é muito importante, entendeu? Ter esses tipos de apoio, de incentivo, encontrar o Zeca, ele também, vai lá, Verinha, você sabe fazer isso muito bem.
o professor dele que dá água lá, Verinha, vem cá, deixa eu te dar uma água gelada, passar lá pelo Avelar, vamos lá, Verinha, sabe? Então, é muito legal isso. Para mim é legal. Para mim, é uma energia muito boa, né? muito, sabe? É muito legal, é muito legal. Para mim é muito bom isso, sabe? Bom. Eu lá em Nova York, vou indo e voltando, indo e voltando. Eu recebi muitas mensagens de boa prova, de gente que fez videochamada, que me mandou áudio, isso tudo me ajuda, entendeu? E essa pessoa aí que tem 102 maratonas, ele tem assim um controle, cara, que você não tem noção de como é estar ao lado dele. Dá uma segurança assim muito legal, muito, 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 muito. Então, pegando esse gancho, Verinha, de estar ao lado, e aí a pergunta para o Emerson. Verinha não vale querer se defender. Emerson, né, ao longo desses anos todos, né, de acompanhamento, de estar do lado, quantas vezes você teve que dar um puxão de orelha nela? Aquele puxão de orelha bem dado, assim, porque saiu do planejamento ou não? Ela é Caxias e faz tudo certinho. Eu acho que o momento de puxão de orelha, Emílio, não foi exatamente em treinamento, não. Ela passou por um momento da vida transitório, onde ela abandonou por corrida, por questões profissionais, ela ainda estava num trabalho muito pesado, e ela gerenciava um café num hipermercado, e ela não conseguia sequer falar com a gente direito, ela falava, só um minutinho, na correria dela ali, ela ia atender a gente, eu insistia com ela, Verinha, eu não consigo ver você fora da corrida, Verinha, eu não consigo ver você fora da corrida. E aí foi o momento dela entrar nas redes sociais e ver a gente indo para a montanha, indo para viajar para as provas, fazendo as provas de revezamento. Então ela me procurou, ela falou, pô, Emerson, acho que eu preciso voltar. E esse foi um momento importante de sacada, talvez no retorno dela às pistas. E quando ela chegou, e esse foi um momento crucial e um momento de transformação dela. Ela veio de um período, antes dessa parada, de liderar o ranking da Corpo de categoria por idade por 10 anos seguidos, Emílio. Ela corria competindo com as adversárias dela estrategicamente, ela sabia onde se posicionar na largada, que ritmo ela ia largar, qual o momento que ela ia dar o bote mas não era competitivo. Nossa senhora, hein, velho? Quem não conhece, não sabe essa, né? Não é competitivo. Quem me vê correndo hoje não sabe o quanto eu corria lá atrás. Eu conhecia. Por 10 anos seguidos, ela liderou. Por 10 anos seguidos, ela liderou o ranking Corpore. Eu estava indo na 23 de maio, ela já estava voltando, ó. Só que com a expressão de esforço e de limite muito alto, porque era isso que ela exigia dos treinadores dela. Era a performance, era isso que ela queria. Então ela estava sempre no limite. E quando ela voltou, ela passou por um período de inatividade. Eu falei, ó, velhinha, eu vou te treinar. Mas a gente vai ter que mudar esse objetivo, tá? Tem que dar um passinho para trás. Transitório, um passo para trás, para a gente não se machucar e pensar na longevidade do exercício dela. Pensar que hoje ela continua a treinar diariamente, faz o trabalho de musculação, faz o trabalho de natação, faz o trabalho de mobilidade, para pensar na longevidade com qualidade. E dentro dessa longevidade com qualidade, deu a capacidade dela fazer uma maratona com 71 anos. Então, primeiro puxão de orelha, eu acho que o mais importante foi essa virada de chave, ela entender que o momento não é sempre de competir, não é sempre de estar no seu melhor. Lógico, no seu melhor para o momento. Então, ela hoje, quando ela passa em rotina de exames periódicas, de check-up anual, os médicos não conseguem acreditar
porque ela não faz uso de remédio de uso contínuo, não faz remédio preventivo nenhum, não tem doença crônica caracterizado, né, pelo desgaste nenhum. Então, isso foi fruto dessa regularidade que ela fazia de ginástica antes dessa parada, e depois, quando ela voltou, também voltou com uma programação bem completa e estruturada para essa qualidade hoje. E tá uma pessoa consciente, tá uma pessoa capaz de fazer o que ela quiser. Como que é ouvir isso, Verinha? Como que é ouvir do seu treinador que você é capaz de você fazer o que você quiser? Eu Não é para fico, chorar, não é para chorar. eu sei, eu fico emocionada mesmo, entendeu? Porque a gente sempre tem essa conversa. Teve dessa vez que ele falou, Verinha, eu não quero mais ver você correr como você corria. Eu quero você consciente do que você está fazendo, ainda porque eu ia para a montanha, saí do assalto para ir para a montanha. E nem por isso eu deixei de ganhar troféu na montanha, entendeu? Porque também eu tenho um monte de troféu de montanha na minha casa. Isso está aqui dentro de mim, mas assim, eu também, nessa transição, Emílio, aconteceram algumas coisas assim de ordem pessoal que eu acabei procurando o Zeca para fazer um coaching. E dentro de tudo que a gente falou, a longevidade, a atividade física estava muito vinculada a isso, a longevidade, né? Então, isso tudo que o Emerson falou, eu fico lisonjeada, e eu sei que é verdade isso que ele está falando, porque eu sei que é verdade que isso em mim, porque eu vou fazer exames e eu trago os exames para ele ver, e os médicos falam, eu vou fazer ergo espirométrico, a médica ela fica maravilhada de ver meu ergo espirométrico. Então, assim, eu tenho humildade de ouvir isso que ele está me falando, porque eu não posso ouvir e querer virar estrela. Porque uma coisa que eu faço errado, tudo vai estar errado, entendeu? Então, é graças a essa forma dele pensar que a gente conseguiu terminar essa maratona. Eu tive dor num determinado momento da maratona, mais para o final. Uma dor assim insuportável que eu não tive nos treinos, mas com ele me corrigindo o tempo todo. Verinha, volta para a técnica, Verinha, faz isso, Verinha, faz aquilo, Verinha, sabe, olha, vê o que é melhor para você. Então, assim, cara, se existisse um troféu único nesse mundo, eu entregaria para ele, porque eu devo essa maratona a ele. Eu terminar essa maratona por ele estar ao meu lado e por ele estar ali me corrigindo, me incentivando, porque você sabe, você como maratonista, como as pessoas terminam maratona, todo quebrado, todo torto, todo. E a gente vendo isso e ele falando, Verinha, cuidado, Verinha, olha, não precisa levantar tanto o pé, Verinha, deixa o pé mais perto do chão para você não sentir tanta dor. Então, assim, é muito importante ouvir essas coisas dele. Eu hoje, eu até poderia ser mãe do Emerson, mas eu acho que ele é como se fosse meu pai. Não é só na corrida, eu acho que é por todo na minha vida. A gente troca algumas coisas e ele fala algumas coisas importantes para mim. Então, eu tenho respeito por tudo isso que ele fala para mim. Eu consigo ter respeito de verdade, e é muito importante ouvir isso, entendeu? E eu vou te falar que ouvir você falar isso
é importante para mim, porque essa relação, ver essa relação tão duradoura, né, e de respeito é um negócio é bonito de ver. Acho que essa é a palavra. Bom, a gente falou de vários momentos aí. Vamos focar então. Você falou um pouco já do dia da prova. Vamos focar no dia da prova, né? Como é que foi? Acordou, tomou café, foi para lá, tava frio, não tava frio, né? Esquentou, não Tava foi? calor, Tava calor, muito verdade. calor. Esse ano tava calor. Como é que foi a dinâmica toda? Como é que começou ali? Emerson, Vera, os dois. Eu quero ouvir cada um falando um pouquinho do dia. A visão de cada um de como foi a prova, o dia da prova. Então, a gente estava em 3, né? Eu, ele e uma amiga minha que ia fazer a primeira maratona dela. Assim, dos 3, eu sou a mais, sabe, assim, eles são mais contidos. Eu não sou contida. Eu acho que você me conhece um pouco. Eu te vejo, levanto o braço, te vejo. Esse é meu jeito de ser. Mas, de véspera, a gente combinou. Eu perguntei, quem que vai fazer o quê de manhã? Ah, eu faço isso, eu vou... Bom, então eu vou levantar primeiro, porque eu preciso tomar banho, eu quero me preparar. Eu sou do tipo de passar perfume até não poder mais, de passar creme até não poder mais. Eu sou assim para ir para a academia, tá? Não é porque eu estava lá. É o meu jeito de ser isso. Já tinha a minha roupa definida, levei ela separadinha dentro de um saquinho. O que eu ia usar na prova estava tudo ali, meu pozinho, meu gel, estava tudo legalzinho, tudo bonitinho. Se eu te falar que eu estava ansiosa, como eu sempre estive, eu não estava. Posso até demonstrar do que estava, mas não estava, porque a gente estava num clima tão gostoso, tão unido, tão junto, que é o que eu te falei, eu acho que eu fui muito acolhida por ele, sabe? O tempo todo ele falou, eu estou aqui para você fazer como você quiser. Cara, pensa num cara que tinha acabado de voltar do deserto do Atacama, ter feito 250 quilômetros. Não balança a cabeça, porque isso é uma coisa. Qual é o corredor que, do nível dele, que iria do lado de alguém fazer uma prova no pace que ele fez comigo? Entendeu? Então, assim, ele me colocou numa... Verinha, deixa eu te cortar rapidinho, só para fazer um comentário, né? Porque às vezes quem está ouvindo não sabe que prova que é. São 5 ou 6, Emerson. Agora eu O esqueci. quê? Os Os 250. desertos? É. É um 7 circuito dias. de 4 desertos, entre o que eu fiz, que é o Atacama, Gobi, era Saara, mas trocou por Namíbia, e o último deserto que é a Antártida. E eu fui para o deserto do Atacama, que é no Chile. Foram 250 quilômetros em 4 etapas de 40, uma etapa de 80 e uma etapa de 10 quilômetros. E isso com autonomia para os 7 dias dentro da sua mochila, né? O seu equipamento de dormir, sua comida toda para 7 dias e todos os seus itens obrigatórios de segurança. E Deus olhando por cima, né? Porque só, né? E isso você fez foi 2 semanas antes, Isso. né? Eu voltei no dia 2 de novembro. E a prova E Maratona de Nova York foi na semana seguinte. apenas, gente. Então, quem está ouvindo, é disso que a velhinha está falando. Ele veio de uma prova no Atacama, super difícil. Quantas pessoas são, Emerson?
125 pessoas de 39 países. Todo mundo terminou ou não? Não. Não, Tiveram né? 10 cortes, desistência, lesão, É. que impossibilitou de terminarem. Então, assim, não é uma prova que é para qualquer pessoa fazer, que é para qualquer pessoa que se habilita a fazer, que está pronta para fazer. Ele fez a prova uma semana antes e na semana seguinte foi acompanhar a velhinha na maratona de Nova York. Certo, velhinha? Parênteses, certo, parênteses. Antes de ir para Nova York, depois que ele voltou do Atacama, ele ainda foi para Manaus a convite para fazer a maratona lá também. Não foi Ai, verdade, verdade. Ai, verdade, eu estava esquecendo. Teve essa. É, teve Apenas. Então, mesmo. vamos fazer um outro Isso parênteses voltei aí. dia 2. Teve o Atacama, voltou, Dia aí 2 no de final de outubro. semana, aí no Não, final de foi 2 semana de teve, outubro. é, Exato. aí teve Manaus, e aí depois teve Nova York. Gente, teve então isso. quem está escutando aí, desculpa, foi uma pequena falha. Teve uma maratona aí no meio do caminho. Isso foi legal, Emílio, porque eu saí do lugar mais seco da face da Terra, né, que é o deserto do Atacama, e que fui para o lugar Mais mais úmido, né? úmido do planeta, né, que é a floresta amazônica. Então, esse foi muito legal, essa experiência foi muito bacana. E na sequência, Nova York. Isso. Então, é disso que eu estou falando, Emílio, sabe? Dele não ter essa vaidade, de deixar isso fazê-lo uma pessoa desagradável. Muito pelo contrário. Se tem uma pessoa que tem uma humildade, se você pudesse personificar a humildade, eu diria que é o Emerson. Ele não gosta que fala, mas para mim não sei se eu ia aguentar correr muito mais rápido do que a gente correu, não, velho. Não é disso que eu estou falando. É da generosidade. A generosidade, a entrega, a entrega, a entrega. empatia, Exato, exato. entendeu? Verinha, E do mundo eu preciso confessar uma outra coisa. Nesse meio do caminho aí, entre Atacama, Manaus, e antes dele viajar com você, ele fez. Eu pedi para ele uma conversa com os treinadores da Pacefit. Ele disponibilizou o tempo dele, que é curto, né? A gente sabe que a gente, professor de educação física, né? O tempo é corrido para tudo, né? Ele disponibilizou o tempo dele para ir conversar com os professores e passar um pouco do conhecimento dele para os professores. Então, é exatamente isso. É a generosidade, essa empatia, isso não tem preço. Tem gente. É chato falar, mas você vê gente por aí que não tem nem. Assim, aquela velha expressão, não é ninguém na fila do pão e o nariz está batendo lá no teto por conta de internet, por conta de redes sociais, e o Emerson certamente não é. Não, mas eu acho que a gente falou sobre isso naquele bate-papo com os professores. Eu agradeço pelo carinho, pela visão de vocês, mas eu acho que poucas pessoas têm a oportunidade de escolher com o que vive no seu dia a dia. Muita gente fica dependente de um chefe ruim, de um trabalho desconfortável, de uma coisa que não escolheu na vida e teve a única oportunidade, ou nem teve essa oportunidade. Eu só faço valer essa oportunidade que eu tive e tento fazer com que todos os dias sejam muito legais. E isso depende só da gente. E é isso é por isso que eu faço tudo isso, não é porque eu sou bonzinho, né? Porque, cara, isso é para mim. Isso é o que eu escolhi fazer
e eu faço com muito, muito prazer, muito tesão, e, e é por isso, não é generosidade, não. Eu não tenho dó dos velhinhos, não, viu, Emílio? Emílio, você coloca aí que ele está fazendo bullying comigo, entendeu? E só fica bulinando comigo, só bulina comigo, Só Bolina, só Bolina. Tá, só bom, bulina. a Veguinha falou então um pouco como foi ali o início, o dia da prova. Bizan, como é que foi ali no, de manhãzinha? Acordou, mais uma prova? Não sei de onde vocês acham que vai, plim, sair, eu vou fazer 42 quilômetros, como se não tivesse feito nada. Se você ficar 5 horas em pé, parado em um lugar, você vai ficar cansado. Imagina correndo, não sei de onde vocês tiram que não é desgastante para quem já tem prática. Então é cansativo sim, principalmente quando você carrega a responsabilidade de conduzir alguém e cuidar da segurança dela e fazer ela acreditar que ela pode. Então, estar em Nova York é uma maratona muito grande. Emílio, você larga entre 60 mil pessoas com uma organização que faz você demorar 15 segundos para passar na sua largada. Então é incrível, você tem 3 horários de largada diferente por 3 ruas diferentes que se encontram lá na milha 8, onde já está tudo fluido. Tudo funciona, né? Tudo Tudo funciona. funciona e de uma forma muito grande. Eu não sou de uma pessoa que vai falar que aqui não funcionam as coisas, mas nessa dimensão, nenhum lugar no mundo funciona como funciona lá. A feira, você tem um agendamento de retirada de kit num AMB. Então, eram bem mais de 20 guichês de retirada de número. Então, tudo rola, entrada numa feira para 60 mil pessoas, onde todo mundo visita com tranquilidade o que quer visitar, compra com a maior tranquilidade, e é uma cidade gigante. E aí eles já têm um esquema de transporte até a largada, onde você tem que chegar muito cedo e a largada é muito tarde. Por ser um clima ameno, embora foi a maratona mais quente dos últimos 25 anos em Nova York, eles alertaram pela diferença climática que eles teriam. Na semana eles já avisaram, você aguarda muito. Uhum. Obrigatoriamente você tem que pegar o ônibus que leva até o local da largada na biblioteca até às 6h30, 7 horas no máximo. E a largada mais cedo é 9 horas da Elite e a nossa largada foi 11h30. Para você ter uma ideia, a gente estava assistindo no telão da concentração, da prova, comendo donuts, comendo bagel, tomando café, Gatorade, barrinha de cereal e assistindo a prova dos líderes. E a gente acompanhou o Danielzinho lá, e a gente foi largar apreensivo se ele tinha ganho a prova ou não. A gente foi saber depois que ele não terminou bem, depois que a gente chegou, mas a gente chegou a ver. Ele estava bem no quilômetro 25, sim, liderando. E aí a gente foi para a largada às 11h30 e é um ritual de largada muito emocionante, Emílio. Nossa, Você tem umas palavras do prefeito de Nova York, você tem o toque do hino nacional americano, que eles têm muito respeito, os tiros de canhão. Um tiro de canhão e sai tocando New York do Frank Sinatra. Nossa. Então é uma largada inesquecível, numa ponte de 4 quilômetros sobre o Rio Hudson, e você vai chegar no Brooklyn. E aí a prova é com 1 milhão de pessoas na rua que não te deixam andar. Eles não te deixam andar. Eu e a velhinha, a gente fez uma programação de corrida e caminhada, e às vezes você estava num momento tão quente da prova, de pessoas assistindo, sino, música, microfone, cantando, que a gente pulava. Acabava se perdendo, né? De tanta emoção. Porque a gente né? não tinha coragem ali de começar a andar no momento de andar. A gente atravessava a caminhada porque eles te empurram.
1 milhão de pessoas na rua. Então, é uma coisa sempre muito emocionante e foi perfeita a prova. A gente tinha o abastecimento da prova, usamos o que tinha, saí com 6 sachês de gel, voltei com 10, de tanto abastecimento que tinha. A Verinha conduziu bem a prova, e aí ela falou, eu senti dores no meio da prova. Emílio, você já fez maratona, você sabe que depois de 30, 60 mil pessoas estavam com dor ali. Então, 60 mil com dor, não é diferente de ninguém. Então é isso, chegamos com muita... Pela primeira vez eu cheguei da maratona com o tempo escuro já. Um dia antes eles trocaram o horário de verão pelo horário de... Foi o fim do horário de verão. E aí atrasou o relógio. E a nossa largada foi mais tarde. E aí a gente chegou e já estava com luz artificial, o que foi muito bacana, muito diferente também. Os telões com estavam... muita gente, e com muita gente. E muita gente o tempo todo assistindo o parque, na hora que você entra dentro do parque. Foi muito legal e foi mais uma história que a gente escreveu que tem aí para a gente contar. E eu agradeço pela oportunidade da gente registrar isso, né, Emílio? A gente falou muito na reunião de como a gente não tem a nossa história registrada, né, aqui no Brasil. Você faz uma maratona e você quer buscar resultados, você já não tem mais os resultados 2 anos depois do site. E lá, quando você busca seus resultados de 2003, por exemplo, 98 da Verinha, ela tem as parciais a cada 5 quilômetros registrados ainda. Caramba. Então é muito legal isso. É muito legal, é muito legal. Eu vou pegar o gancho do que você falou, Emerson, e eu queria que você deixasse um recado para quem... Porque, assim, acompanhar alguém durante uma maratona, durante qualquer prova, que seja 5, 10, 21, é difícil. Durante uma maratona, eu nunca acompanhei. Confesso que eu tenho... é um nível de responsabilidade que eu tenho que me sentir muito, 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 muito apto para poder acompanhar alguém. Mas para quem duvida de si, né? Para quem não confia em si mesmo, para quem não acredita no próprio potencial que tem, seja para fazer 5, seja para fazer 42, seja para fazer os 75 lá da BM, que recado que você deixa para as pessoas quebrar isso, quando a pessoa que não vê o potencial que ela tem, né? Ela tem um potencial, mas ela não vê isso. Que recado que você deixa para uma pessoa assim? Emílio, eu acho que uma das coisas mais legais do meu trabalho é fazer as pessoas acreditarem nelas mesmas. Então, muitas vezes são pessoas muito mais fortes do que elas imaginam. Tá tudo ali dentro dela. Ela, mesmo seguindo todos os caminhos, ela não acredita nela mesma. Não é o caso da Verinha. Ela sabe o que ela é capaz, e se eu não fosse para Nova York, ela faria a prova sozinha. Certeza que faria. Mas é lógico que quando você está com alguém do seu lado, o trabalho em equipe é uma das coisas que eu prezo sempre. Esse trabalho de corredor ajuda corredor, o corredor mais rápido fica com mais fraco, mas a nossa cabeça é capaz de ir muito além do que a gente é. Não significa que é só você acreditar, ir lá e faz. O Darlan fala muito isso, né? Não é para Super Xuxa quanto Baixo Astral, que é só basta você acreditar que
que você vai conseguir. Você tem que treinar. Só que a partir do momento que você está treinado, tá com os exercícios complementares em dia, tá com a suplementação e alimentação em dia, aí é com você. E aí é isso que é legal quando você vê essa transformação e essa metamorfose da pessoa passar a acreditar nela. Isso é muito legal do meu trabalho. Eu já vi coisas incríveis e de tanto eu ver essas coisas incríveis, lógico que depende, tem que ter um bom senso, mas dependendo da pessoa que me vem perguntar se é capaz, eu falo, meu Deus, você tem certeza que você está perguntando para a pessoa certa? Porque eu vou acreditar no que ela é capaz, porque eu já vi grandes possibilidades em outros momentos. Então, tem que acreditar sim, mas é trabalho. A gente tem uma programação, tem ciência por trás. Nunca é loucura, Emílio. Seguiu, como que fala, né? Seguiu o processo, né? Acompanhar um processo, fazer o que tem que ser feito, né? Verinha, eu queria que você deixasse um recado, porque não, né? Do mesmo jeito que o Emerson falou, né? Não é só sair fazendo. Mas eu queria que você deixasse um recado para quem quer seguir treinando e fazendo o que gosta, chegar no auge dos seus 71 anos, fazendo uma maratona em Nova York. Que recado que você deixa? Bom, eu tenho a sorte de ter ele do meu lado hoje em dia, sabe? Porque quando eu falo, Emerson, você acha que eu consigo fazer essa prova? Ele responde assim para mim, Verinha, ele fala assim, se eu falar que você não consegue, eu estou passando um atestado para mim mesmo, ele fala assim. Então, baseado nisso que ele fala, eu faço a minha parte. Isso eu tenho consciência. Eu me cuido, eu vou ao médico, eu vou ao médico 2 vezes por ano. Esse ano eu fui mais, porque eu tive Covid, então eu fiz mais ergospirométrico do que normalmente eu faço. Faço exame de coração, eu faço exame do meu corpo inteiro. Eu acho que isso é fundamental. Você não foi na nutricionista? Eu já fui em tanta nutricionista que eu já sei o que eu tenho que fazer. A gente tem uma excelente pessoa que nos acompanha. Então, até quando eu fui lá para a Disney, eu ainda ia na nutricionista. Eu agora estou me dando ao luxo de eu cuidar das minhas coisas, porque sou eu que cozinho para mim, eu moro sozinha, eu não como porcariada, comi lá em Nova York, tomei Coca-Cola, coisa que eu não faço aqui em casa, etc. Eu cuido da minha saúde, eu normalmente, eu já peço para o fisioterapeuta, olha, quero que você cuide de mim, para eu não ter dor, para a gente, vamos prevenir do que remediar. Então, nesse sentido, o André também me acompanhou muito legal, sabe, de me fazer soltura miofascial, de eu estar começando a ter uma dorzinha, ele vai lá e cuida. O Emerson sempre me deu... Eu já fiz personal com ele, teve a pandemia, eu parei e perguntei, você acha que eu preciso voltar a fazer personal? Ele falou, Verinha, você faz, e eu faço, eu vou na academia e faço. Não é que eu vou lá e fico batendo papo, não, eu Fica faço. no celular, né? Fica no celular tirando foto. Não, isso eu tiro mesmo, que eu amo foto, mas os professores na musculação lá, eles assim falam que eles sentem muito orgulho de mim, sabe? Porque eu vou lá e faço direitinho. Lógico, eu tiro dúvida, ele me passa. A cada 2 meses eu mudo a minha sequência de treinos. O que eu tenho dúvida, pergunto para ele, ou lá na academia, qual é o aparelho que eu tenho que usar, etc. Eu tenho consciência do que eu devo não fazer,
Então, por exemplo, eu comecei a nadar quando eu fui para Rio, para fazer os 25, que eu precisava melhorar. Só que este ano eu percebi que a natação ia me atrapalhar. Como? Eu conheço o meu corpo e eu estava percebendo que a minha recuperação estava mais lenta. Então, era mais uma coisa para me cansar. Então, eu temporariamente tirei a natação, falei para ele, falei para o meu professor de natação. Então, assim, hoje tudo que eu estou fazendo tem a ver com a minha saúde. Ah, você corre para ter saúde? Porque me faz bem também correr, porque as pessoas falam que é uma terapia. Para mim faz bem para o meu corpo todo, entendeu? Não sei se é terapia ou não. Eu tenho meus gatos, converso com meus gatos, acho que a minha terapia é essa. Mas, assim, eu acho que a gente tem que ter consciência do próprio corpo, o que faz bem, o que não faz bem, da alimentação, treinar direitinho. Eu acho que é o respeito que você tem pelo treinador, é ele te passar a planilha e você cumprir. Eu, quando não dá para fazer, eu falo, Emerson, tô com dor, não estou bem, tive labirintite, não dormi à noite, posso pedalar, posso nadar, mas não fico sem fazer. Eu cumpro a planilha bonitinho, eu cumpro a planilha de musculação bonitinho. Então, eu acho assim, a gente tem que ter disciplina, tem que ser determinada, isso eu sou. Eu sempre fui disciplinada, eu sempre fui determinada, eu sempre gosto de ter um objetivo para eu treinar bonitinho, entendeu? Então, já falei para ele, vamos ver qual é a minha programação para o ano que vem. E ele tem uma máxima, para a gente não pegar bode depois da maratona, é não parar. Então, eu descansei quinta, sexta, sábado, eu fui fazer meu treino de 12 quilômetros, lá no Parque Bruno Covas. Já voltei para a natação na segunda, fiz musculação bem leve, ontem eu corri, hoje eu fiz de novo musculação e corri. Então, assim, tenham disciplina. Eu acho que isso é fundamental. E eu acho que conhecer o próprio corpo é muito importante para a gente que tem acima de 60 anos, entendeu? Porque tudo muda nesse corpo que tem mais de 60 anos. Muda muito, entendeu? Muito bem, muito bem. Emerson, Verinha, de coração, de Posso falar coração. uma coisinha? O que você quiser, Verinha, você pode falar o que você quiser. Eu também acompanho os seus vídeos, o que você posta para treinamento, etc. Você é um cara que eu admiro também, sabe? Que você fala coisas com muita consciência para o outro que está do outro lado, entendeu? Eu entendo isso, e algumas coisas que você faz lá já não cabe para mim. É isso que eu falo, que você tem que ter consciência de você, do seu corpo, entendeu? Não adianta eu querer correr no pace da Cris, porque eu não tenho a idade da Cris. Ela tem 40, eu tenho 70. Eu tenho 30 anos de vida a mais que ela, entendeu? Então, assim, você não tem noção como está sendo importante isso para mim, o que você fez, da gente fazer um podcast para falar dessa corrida, para falar um pouco de mim, para falar do meu treinador, sabe? Que eu acho que se eu continuo fazendo, é porque ele me incentiva também. Eu gosto, mas ele me incentiva, ele me orienta, e eu sigo a orientação dele. Então, não é só meu, é dele. Quando eu disse para você, ele tem que estar aqui comigo, ele é parte da minha vida. Por que eu vou vir aqui e falar, eu fiz? Não. Todo mundo sabe que eu corri com o Emerson em Nova York. E todo mundo, ele não tem noção da dimensão que as pessoas têm falado sobre isso.
jura que seu treinador correu com você? Sabe, é uma coisa assim, parece que é uma coisa do outro mundo. Sim, ele correu comigo, mas correu do seu lado? Sim, do meu lado, ali, do meu lado, do meu lado. Às vezes eu olhava para trás e ele falava, velhinho, eu estou aqui atrás, porque eu estava na frente dele, sabe? Assim, a emoção da prova. Então, isso que você está fazendo é muito importante, sabe? Esse seu trabalho disso, de você conhecer a vivência de uma mulher de 71 anos e de um treinador que treina uma mulher de 71 anos, entendeu? Eu não estou acabada, né? Eu vou continuar fazendo, vou para provas menores, eu falei que possivelmente essa é minha última maratona, mas por quê? Será que é a última? Opa! Pera aí, pausa. Pausa, porque todo mundo que faz a maratona, todo mundo. Ah, não, essa foi minha última. Essa foi a minha última. Emerson, quantas vezes você já não ouviu gente falando isso? Não, mas ouve falar de pessoas mais novas, mas não uma pessoa que está na minha idade. Então. Nossa, velhinha, vamos fazer uma aposta? Não, porque Vamos fazer uma aposta? Vamos fazer uma aposta? avião, não, porque no avião, escuta só, no avião a gente vinha falando de majors, entendeu? Aham. E aí a gente falou, putz, a gente bem que podia, eu já me colocando lá no meio da major dos outros, entendeu? Não sei, se não tiver corte, meu filho, vamos lá, eu vou. Deixa eu te falar um negócio, tem mais. A loteria de Berlim tá aberta, viu? Loteria de. Não quero jogar lenha na fogueira, não, mas Não, a mas loteria não, de. eu não fico nessa de loteria. Se eu puder pagar, eu vou lá e pago para eu ir fazer, porque eu treino, com certeza que eu vou, entendeu? Aham. Então, Não, é que eu tô falando isso porque eu tô na loteria. Se eu for sorteado, se eu for sorteado, acho que eu tenho que fazer uma maratona o ano que vem. mas eu quero ir de novo com ele comigo, mas não ele correndo comigo. Eu quero que ele faça a prova dele e aí ele me espera eu chegar, entendeu? Entendi. É tipo eu lá na USP. Eu não tenho vergonha de correr devagar lá na USP. Eu não vou correr mais rápido do que isso. Eu estou lá, eu estou treinando. Você está treinando, não importa o pace, não importa a distância. Eu fiz todos os longos, eu fiz todos os treinos, eu não falhei em treino, entendeu? Então, assim, obrigada, professor, obrigada. Eu acho que isso é também um momento de generosidade para mim, para o Emerson falar da grandiosidade de pessoa que ele é. Olha, ele saiu de Nova York e foi para o caminho da fé fazer um trabalho lindo dele, entendeu? Quer dizer, olha a disposição dele, como é a entrega dele, o comprometimento dele. Eu acho que isso eu pego para mim, para minha vida, entendeu? E eu acho que tudo isso que o Emerson tem é uma coisa assim de família, do pai dele, sabe? Eu conheço o pai, conheci a mãe dele, e eu acho que para eles essa coisa de comprometimento é um negócio muito importante. E ele passa isso para mim, entendeu? Então, antes de eu fazer qualquer coisa errada, eu penso que é o nome dele que eu estou expondo. Entendeu? Então, isso que eu estou falando, eu não estou jogando confete no Emerson, ele sabe disso, ele sabe o quanto eu sou apaixonada por ele, né, professor? Eu chamo ele de amado professor. Não esquece amanhã, lançamento do livro, 100maratonas.com.br, todo mundo pode já comprar, pode já receber em casa, eu vou autografar todos os livros. Emerson, então, ó, vamos finalizar. Já fala, provavelmente não vai dar tempo de eu publicar isso até. Não, talvez eu consiga até amanhã, mas de qualquer forma eu vou colocar o link embaixo falando
né, falando do livro, mas conta então um pouquinho, finaliza contando um pouquinho sobre o livro e a história das 100 maratonas. A ideia é que ter fechado esse capítulo das 100 maratonas em 2020, mas entrou a pandemia e a 100ª maratona ficou adiada para o dia 31 de julho desse ano, e foi uma grande festa. E lá eu escrevi o último capítulo desse livro, contando um pouco sobre histórias, sobre as dificuldades de uma pessoa comum, que eu não sou um atleta, não sou uma pessoa que vive só de corrida, e é o perfil da 99% dos meus alunos, e foi... E aí eu escrevi o último capítulo e fechei o livro, que vai ser lançado amanhã, dia 17 de novembro, na Livraria Martins Fontes. É a noite de autógrafos, mas ele já está à venda no 100maratonas.com.br. E é isso. Todos estão convidados, e é um livro cheio de histórias como essa da Verinha. Ela faz parte dessa história também. Lógico que em outras maratonas que ela também esteve junto comigo. Tem a maratona que eu fechei junto com meu pai, tem a maratona que eu fechei junto com os meus amigos, tem maratona que eu corri esse ano com meu aluno, acabado de vir, recém-chegado de viagem, que ele mochilou um mês com o filho dele, que há 20 anos atrás ele correu com o ultrassom, a foto do ultrassom do filho dele comigo também. Então, tem histórias como essa em todo o livro, e tá muito bacana. Muito legal, muito legal. Gente, de coração mesmo, olha, do fundo do coração, muito obrigado. Obrigado pelo tempo, obrigado por contarem um pouquinho de como foi. Eu sei que foi muito mais. Eu sei que foi que a emoção que foi ali no dia não tem como descrever em palavras, né? Mas obrigado de coração por contar um pouquinho da história de vocês, um pouquinho da história da prova. E eu queria deixar o espaço aberto, né? E talvez em outro momento a gente sentar e marcar uma outra conversa, um outro bate-papo, porque De uma outra maratona, né, Emílio? tem muita história para contar, né? Tem muita história para contar, tá? Vou colocar aqui na descrição, né? Vai ficar o perfil de cada um, então segue lá. Vou colocar o site para acessar o livro, para comprar o livro vai receber para receber com autógrafo, é isso, né, Emerson? Para receber com autógrafo. E quem puder, vai no lançamento. Eu vou correr para colocar até amanhã no ar, aí, dando tempo, vai lá no lançamento, tá bom? Gente, de coração, obrigado mesmo. Obrigado. Obrigada a você. Valeu, obrigado. E aí, até a próxima. Valeu, gente. Valeu. Um beijo na sua filha. Beijo. Valeu, Emílio, parabéns. Tchau.